As três armas ancestrais aparentemente terão um papel fundamental no final de One Piece. Porém, a gente tem muito pouca informação sobre duas delas, que no caso são Pluton e Uranus. Mas, atualmente, nos foram reveladas algumas informações sobre essas duas armas. Descobrimos que Pluton está escondida debaixo do país de Wano e que para que ela possa ser usada é necessário que as fronteiras do país sejam abertas. E, mais recentemente, em Egghead, vimos que Musama está em posse de uma arma que aparentemente é Uranus. Mas eu não acredito nisso. E, por isso, eu irei explicar por que o Ragnir, o martelo utilizado pelo Loki, que tem o poder de criar trovões, na verdade é a verdadeira arma ancestral Uranus. Muito boa noite a você que está assistindo o vídeo. Hoje eu vou explicar aqui uma teoria que eu formulei a partir do último capítulo de One Piece, mas que eu já tinha pensado sobre uma parte dela desde bastante tempo atrás. Então vamos lá. No capítulo 1142, descobrimos que o martelo empunhado por Loki, chamado Ragnir, tem o poder de invocar raios direcionados para onde ele acerta os golpes do martelo. Vemos também que a fonte desses raios são nuvens muito altas, acima até mesmo da copa da árvore do tesouro Adão, que, na minha opinião, deve chegar pelo menos na altura das Ilhas do Céu, que ficam a mais ou menos 10.000 metros de altura, que é a altura da Headline, então é muito alto mesmo. E isso deixa uma incógnita, pois de onde vem esse poder? É uma fruta? É um poder inerente do martelo? É magia? É algum tipo de tecnologia do reino antigo? Ou ele tem uma conexão mágica com o Enel, e cada vez que ele bate, o Enel manda um raio onde ele bateu? Eu não acredito que seja uma fruta, porque o martelo não apresenta mudanças na sua forma quando usa o poder. E a única fruta disponível com um poder desses é do Enel, ou alguma fruta com poder de manipulação de clima ou de tempestades. Além disso, a única outra coisa que pode ser é uma Zoan mítica, mas não parece ser o caso, até porque seria meio estranho que ele teria uma Zoan mítica e simplesmente batesse e um raio caísse. O martelo teria que se transformar em alguma criatura que aí invoca um raio ou uma tempestade. Um poder inerente do martelo poderia até ser, mas como é que isso ia ser explicado? O martelo simplesmente tem poderes? Bom, isso não me parece muito o estilo de One Piece, não me parece muito algo que One Piece faria, porque não tem muitas coisas que fazem isso, que tem simplesmente poder inerente. Normalmente eles têm alguma lógica por trás, tipo o poder elétrico dos Minks, o Electro, que vem, mesmo não fazendo muito sentido, do atrito gerado pelos pelos dos Minks, que gera correntes elétricas que eles podem utilizar e atacar os outros. Claro, isso assim, fisicamente é meio estranho, né? Mas em One Piece faz sentido. Agora, por martelo, eu não acho que isso faça algum sentido, não. A magia é muito pouco provável também, porque a única coisa que parece mágica em One Piece são os pentagramas do Gorosei, né? O que eles chamam de abismo, e também dos Cavaleiros Sagrados. Mas, provavelmente, eles não são exatamente uma magia, não do jeito mágico que a gente pensa, mas sim uma coisa que tem uma explicação lógica, talvez uma outra dimensão ou alguma coisa que acontece nos abismos, né, nesses pentagramas. Talvez seja realmente magia, mas não uma magia que se aplica a qualquer coisa. É uma magia só daqueles pentagramas, só daquilo ali, uma magia que só funciona daquele jeito e é totalmente restrita e não que existe o poder mágico. Não é porque aqueles pentagramas são de certa forma mágicos que agora exista magia de fato em One Piece. Alguma tecnologia do reino antigo também é uma hipótese bem pouco plausível, porque não parece existir tecnologias desse tipo em One Piece. E também é uma tecnologia que não faz muito sentido, porque teria que ter alguma coisa nas nuvens para enviar os raios, já que não faz sentido as nuvens estarem sempre disponíveis para soltarem raios, porque a nuvem só gera um raio, um relâmpago, quando ela está eletricamente carregada. E aí sim o martelo poderia puxar essa corrente elétrica. Mas isso não é sempre, ou seja, teria que ter alguma coisa lá que faz os raios caírem. Então, a única coisa que sobra é o Enel. Mas, brincadeiras à parte, agora eu vou revelar a verdade. Bem, no caso, a verdade que eu acredito, né? Não é a verdade, mas é o que eu acredito que seja a verdade. No capítulo 116, o Vegapunk dá a entender que a arma usada para destruir Lulusia foi Uranus. Mas, na verdade, isso está incorreto. No capítulo, ele fala que uma arma ancestral foi usada para destruir aquele reino. E existiam 3 delas, Poseidon, Pluton e Uranus. Como Poseidon é Shirahoshi e Pluton está em Wano, só poderia ser Uranus, certo? Não. A arma usada para destruir Lulusia, na verdade, é Pluton. A verdadeira Pluton do século perdido. Mas como pode ser Pluton se ela está em Wano? A Pluton de Wano é falsa? Kozuki Sukiyaki mentiu sobre Pluton estar em Wano? Não, também não. A verdade é que existem
2 Plutons. Uma está em Wano e uma está em Marejóis. Isso ocorre pelo fato das plantas de Pluton existirem, para o caso da Pluton cair em mãos erradas. As plantas existem e são mantidas até hoje porque Pluton original caiu em mãos erradas e foi necessário construir uma segunda que está agora em Wano. Ou seja, a Pluton original é a Pluton que está com Imu-sama e não a Pluton que está em Wano. A Pluton que está em Wano foi construída para conseguir mitigar os danos que a Pluton original criaria, e é provável que ela tenha inutilizado a Pluton original e talvez apagado a sua fonte de energia, e é por isso que ela precisa da Mother Flame, já que a gente não tem nenhuma menção a Pluton de Wano precisar de alguma energia externa. Provavelmente ela inutilizou a outra Pluton. E eu digo mais, haverá mais uma Pluton, uma terceira Pluton, porque quem tomará posse da Pluton de Wano vai ser o Barba Negra, já que agora ele sabe que está lá, e ele pode muito bem com a sua fruta do terremoto destruir as fronteiras. Então ele vai tomar posse da Pluton de Wano e alguém que conhece as plantas, no caso o Frank ou esse Burke, irá ter que construir uma nova Pluton, que eu acredito que vai ser ou a ilha de Water 7 ou o Sunny. E sobre a arma voar, já que a gente sabe que Pluton é um navio de guerra, bom, a gente sabe que ele é um navio de guerra que destrói ilhas em segundos. Então, se ele destrói uma ilha inteira em segundos, por que ele não pode voar? E dessa forma, o mistério do que é Uranus segue sem solução, mas eu tenho um ótimo palpite. Na mitologia grega, Urano é o deus do céu, e faria total sentido que o poder da arma que leva o seu nome fosse de controlar os céus, ou as coisas que estão nele. Até porque já temos uma arma que destrói eles com tiros, que é Pluton. Por que Uranus iria fazer exatamente a mesma coisa? Não faz sentido Uranus fazer exatamente a mesma coisa que Pluton. Por que eles construiriam duas armas que fazem a mesma coisa, só que uma tá no céu e uma tá no mar? É inútil. Seria muito mais lógico que Pluton, na verdade, fosse a arma que destrói as ilhas, e também pode construir ilhas, né, como o Evandro Fusari afirma muito nos vídeos dele, e eu concordo, atirando no magma e fazendo as ilhas aparecerem. E Uranus manipula o clima. E bem, vejam só, o que o Loki fez no último capítulo? Manipulou o clima, summonando um raio gigante ainda por cima. Inclusive, na mitologia nórdica, Thor é o deus do trovão e ele carrega um martelo, como todo mundo sabe. O Mjolnir, que controla os trovões e tempestades. O martelo do Thor, como já disse, se chama Mjolnir. E o martelo do Loki se chama Ragnir. Ragnir é justamente a união das palavras Mjolnir e Ragnarok. Ragnarok é o fim do mundo na mitologia nórdica, como a maioria das pessoas provavelmente já sabe. Isso faz com que o martelo do Loki seja um martelo que tanto é o Mjolnir, que controla raios e trovões, quanto também é o martelo do fim do mundo, o martelo do Ragnarok, que vai destruir o mundo. Da mesma forma como as armas ancestrais estão profundamente ligadas ao fim do mundo de One Piece, pelo menos o mundo como a gente conhece hoje. E tendo poderes climáticos, o Ragnir ou Uranus será de extrema importância para restaurar o mundo de One Piece ao seu clima normal, talvez até destruindo os Calm Belts e normalizando o clima das ilhas. Bem, isso também é uma coisa que eu acredito que será a utilização de todas as armas ancestrais para moldar o mundo, fazer com que ele volte ao estado natural. Isso vai acontecer por meio de várias coisas. A primeira é a destruição completa da Red Line pela Pluton. Talvez uma só, talvez as 3 Plutons que eu falei nesse vídeo. Além disso, Poseidon irá utilizar os Reis do Mar para fazer com que os Calm Belts voltem a ter ondas. E Uranus irá ser usada para fazer com que os Calm Belts voltem a ter vento normalmente. Assim, eles irão desfazer a Grand Line. Poseidon pode ajudar a mover as pessoas e as ilhas até com a Arcanoa, no caso de uma grande inundação. Inclusive, eu acredito que Uranus foi o que causou a grande inundação, fazendo chover. Então, Uranus também pode, como eu já falei, normalizar o clima das ilhas, porque os climas das ilhas são bem estranhos. E eu acredito que foi o que aconteceu lá pelo século perdido. As armas foram usadas para moldar o mundo. No caso, antes eu acreditava que foi tudo no século perdido, agora não. Agora eu acredito que no final do primeiro mundo, Pluton foi usada para criar a Red Line, fazendo com que as armas sejam anteriores ainda ao século perdido. E no final do século perdido, Poseidon e Uranus foram usadas para manipular o clima das ilhas, criar os Calm Belts, criar a Grand Line e afundar o mundo a 200 metros. Os buracos que a verdadeira Pluton faz aumentam em 5 metros do nível do mar, mas 200 metros é muita coisa. Precisaria de 40 buracos daquele, e isso é coisa demais. Ou seja, faria muito mais sentido que Uranus simplesmente fez chover um monte ali e só. Ah, mas não faz sentido. Mas é One Piece. A arma é meio que mágica, ela faz com que chova mais mesmo. E isso realmente faz sentido. Então, é isso. Eu acho que agora no final do vídeo eu acabei até me desviando um pouco do tema